Bom dia, todos, todas. Obrigado pela presença. A gente está aqui no painel de Regulation as a Service, navegando na complexidade regulatória de forma ágil. Imagino que todo mundo está ouvindo, mas qualquer problema, enfim, falem com o time técnico. Acho que a ideia é realmente a gente tentar se comunicar pela comunicação aqui de fone. Queria agradecer a presença de todos, agradecer o convite do pessoal da FIS pela presença. Sou o Gustavo Suencio, sou sócio do Matos Filho, da prática de Life Sciences de Saúde, atuando na área de saúde. Tenho minhas colegas aqui comigo, a Adriana Cardinale Straub, que é diretora jurídica do Mercado Livre, e aqui do meu lado direito a Amanda Araújo, que é advogada sênior da prática de litígios do Pinheiro Neto Advogados. E a gente foi convidado a falar de um tema relativamente novo ainda no Brasil. A gente está falando de um conceito que talvez comece a se aplicar de uma forma mais ativa no mercado, especialmente nos setores regulados, não só de saúde, mas de uma forma mais ampla. Para quem não conhece, eu não sei se alguém conhece, até por curiosidade aqui, o conceito de Regulation as a Service ou modelo, acho que não. Enfim, o conceito é um modelo de negócio, basicamente, que está sendo implementado em que você tem uma terceirização das atividades regulatórias para um terceiro. Assim como você tem a terceirização de serviços gerais, aqui a gente teria um terceiro desenvolvendo ou atuando ou tomando as responsabilidades, prestando serviço relacionado às obrigações regulatórias, né, de quem tem atividade regular. Isso, de alguma forma, potencializa, né, a empresa a focar na atividade core, e você terceiriza isso para alguém que tem uma especialidade no tema, mas, enfim, traz alguns desafios. Então, a ideia é a gente abordar em duas frentes, né? Primeiro, a Adriana vai trazer uma visão um pouco mais ampla da visão de quem tem atividade regulada, né, na posição de diretora jurídica do Mercado Livre. Quais são esses desafios e como que ela enxerga um pouco desse cenário regulatório no Brasil, em termos de avanço de liberdade econômica e, enfim, entraves que a gente encontra no nosso país. E depois a Amanda vai trazer uma visão aí um pouco mais jurídica também de como a gente consegue, quais são os desafios de implementação de um modelo, de um RAS, que ainda é muito novo, então a gente não tem, acho que muitos precedentes, né, muita coisa para contar, mas acho que já começando a explorar e esquentando um pouco mais o motor, né? Então, só fazendo uma breve introdução, a gente tem fama no Brasil de ser um país burocrático, né? E acho que para quem inova e quem está querendo desenvolver atividades inovadoras ou disruptivas, acho que sempre tem desafios muito grandes. E acho que o Mercado Livre tem aparecido na mídia também por conta disso, então acho que a fala da Adriana vai ser muito importante. Queria passar, Adriana, a palavra para você, enfim, para você começar. E, pessoal, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, depois no final a gente pode abrir um espaço para perguntas e respostas. Obrigado. Obrigada, Gustavo. Bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui e muito feliz, muito honrada de poder participar nesse painel ao lado de dois grandes nomes aqui na parte jurídica. E falar de navegar na complexidade regulatória de forma ágil, né, é falar em como é possível trazer uma maior eficiência, como é possível simplificar de alguma forma a aplicação da regulamentação e como também trazer inovação, né? A inovação, ela conversa... Estão me ouvindo? Está falhando aqui. A inovação, ela conversa diretamente, né, com acessibilidade, com melhores condições. Então, realmente, ela é muito importante nesse contexto. E para falar um pouquinho mais, né, de eficiência neste mercado, de inovação, eu queria lembrar que a saúde, ela é um direito fundamental na nossa Constituição Federal e ela é um direito de todos e um dever do Estado que deve sim garantir a acessibilidade e a forma igualitária de prestar saúde a toda a sociedade. E isso, mais uma vez, né, conversa muito com inovação e conversa com o capítulo da ordem econômica da nossa Constituição Federal, né? A gente está falando de um painel de regulação, então eu não posso deixar de falar da base de tudo, né? A nossa Constituição Federal, ela traz ali na ordem econômica o pilar, né, da livre iniciativa, e isso significa dizer que a todos é permitido o exercício de uma atividade econômica que não seja proibida em lei. E dentre os princípios da ordem econômica, a gente ressalta aqui a livre concorrência e a defesa, né, os direitos do consumidor, que também são princípios que são interligados e estão relacionados à tecnologia, à digitalização do setor da saúde, né? Então, quando você traz tecnologia, você digitaliza
o setor da saúde, o fornecimento de medicamentos, por exemplo, você aumenta a possibilidade, né, de trazer novos players para o mercado, e isso faz com que os preços se tornem mais competitivos, né, a qualidade também do serviço fornecido ela tem que melhorar, porque resiste aquele que tem o melhor preço e a melhor qualidade, e isso impacta diretamente no benefício aos consumidores. E digitalização é acessibilidade, é democratização, né? Hoje a gente tem, né, uma situação, o Brasil é um país continental, então a gente se depara com uma realidade que não é a mesma realidade de grandes metrópoles como São Paulo, como Rio de Janeiro, por exemplo, que tem uma farmácia, né, a cada esquina. A gente tem sim municípios que às vezes tem uma única farmácia, às vezes não tem farmácia, pessoas que não têm mobilidade para se dirigir a uma farmácia física, né, e a digitalização do fornecimento de medicamentos nessa perspectiva, ela vai trazer sim essa acessibilidade universal, porque você aproveita a capilaridade da logística e você chega na residência das pessoas. E isso é fundamental para fazer, para consagrar os princípios da nossa Constituição Federal e o direito à saúde a toda a população. Então, a digitalização dos mercados essenciais, ela é realmente a expressão legítima da liberdade econômica e da livre concorrência, de maneira a garantir as melhores condições e a acessibilidade a toda a população brasileira. E aí, falando sobre isso, trazendo aqui para a regulação atual, né, a gente realmente precisa de uma modernização, né, do marco jurídico e um fomento maior à inovação. E isso também conversa com a nossa lei de liberdade econômica, né? A lei de liberdade econômica, ela reforça aí o direito, né, de empreender, a redução de barreiras regulatórias e a presunção de boa-fé do agente econômico. E, além disso, ela estabelece a intervenção estatal mínima na atividade econômica, né? E aqui o comércio eletrônico de medicamentos, quando conduzido com segurança sanitária e responsabilidade, ele se alinha completamente aos princípios constitucionais e essa lei de liberdade econômica, promovendo a eficiência e o acesso a toda a população. Trazendo mais aqui para o Brasil, né, o nosso contexto, o Brasil ele tem um potencial enorme para alavancar essa frente de digitalização e democratização à saúde. Então, hoje, quando a gente olha a penetração do e-commerce, né, do comércio eletrônico em geral, o Brasil ele apresenta hoje uma penetração de 14% no mercado consumidor, enquanto o nível global ele está em 23%. Estados Unidos, por exemplo, tem 26%, a China 32%, até a Argentina passou o Brasil com 19%. Então, a gente tem muita oportunidade aqui de alavancar essa digitalização e trazer realmente um grande benefício à população brasileira. E aí, democratizar o acesso à saúde no Brasil, ele, né, alinhado a essas normativas e com a modernização da regulamentação em vigor, o setor farmacêutico ele se apresenta aí como uma oportunidade de ampliar esse acesso aos medicamentos para os brasileiros, garantindo inclusão, segurança sanitária e preços competitivos. Segurança sanitária, sim, né? A gente está falando em Regulation as Service, e é possível, sim, que os marketplaces, enquanto intermediários, eles façam a verificação de farmácias com relação à legitimidade de estarem operando, né? Se elas têm as licenças, né? Muitos marketplaces têm controles muito sérios, né? E aqui eu não vou trazer, obviamente, várias empresas, mas falando do Mercado Livre, né, existem mecanismos de monitoramento, de machine learning, inteligência artificial para baixa proativa de produtos proibidos na plataforma, por exemplo, né, e também de monitoramento de vendedores. Então, uma estrutura muito grande por detrás que funciona para a segurança e confiabilidade da plataforma. E isso para todo o comércio eletrônico, né? Eu não quero mencionar uma única empresa, é realmente algo que a gente consegue trazer, né, a segurança sanitária nos comércios eletrônicos, no comércio eletrônico e garantir, né, todos esses princípios e o acesso da população brasileira aos medicamentos e a melhores preços. Então, a evolução regulatória e os caminhos para o equilíbrio competitivo, ela é realmente algo que
que é urgente, né? E a gente traz aqui alguns exemplos, né, de que já aconteceram, situações que ocorrem atualmente. Então a gente já verificou que a própria Anvisa reconhece essa necessidade de adequação regulamentar. Então nós tivemos aí um grupo de trabalho da Anvisa em que teve uma discussão ampla a respeito da atualização da RDC 44 de 2009, que é uma RDC que sim já trata o comércio eletrônico de medicamentos, né, a digitalização da venda de medicamentos, mas é uma RDC de 2009. Então ainda há uma necessidade de modernização, né? A gente passou por uma pandemia e muita coisa já mudou, muita coisa já avançou. Inclusive, a gente já verifica modelos de vendas online existentes no mercado e que não são vedados legalmente. Então, de fato, é algo que está permitido, mas que necessitam de algumas adequações para algumas previsões expressas. E isso é uma realidade que só tende a aumentar e evoluir, né? A gente teve recentemente a aprovação do projeto de lei 2158 de 2023, que atualiza a legislação em vigor para permitir não só a venda de medicamentos em supermercados, mas também a contratação de canais digitais e do comércio eletrônico para a venda de medicamentos por farmácias. Então, o cenário internacional também demonstra que a regulação adaptativa ela promove essa inclusão, a inovação e a concorrência, e a evolução da legislação em vigor, ela de fato é algo que a gente precisa evoluir, considerando as necessidades atuais, os modelos existentes e a necessidade de maior acesso e de melhores preços para a população brasileira, impulsionando os marketplaces para a venda de medicamentos. Obrigado, Adriana. Eu acho super pertinente tua fala. Acho que essa discussão do PL de venda de medicamentos no mercado, enfim, a gente também tem acompanhado. Acho que no fim do dia, todas essas discussões são válidas, importantes para tentar democratizar o acesso, né, à saúde de forma geral, que é o grande foco aqui da FIS e do Rio Health Forum. Acho que muito nessa linha de como democratizar esse acesso, tornar mais acessível. Eu até trouxe uns dados que o escritório fez uma análise da Lei de Liberdade Econômica, que é o tipo de lei que, enfim, na nossa visão é uma lei relativamente nova, mas a gente chegou a uma conclusão lá dentro do escritório que é uma lei que ainda não pegou. E por que não pegou? Quando a gente olha para casos judiciais, né, de discussão que envolvam a lei, e até estou com os números aqui, são mais ou menos, eles fizeram uma análise de 4.300 casos, mais ou menos, que envolveram a aplicação da lei, e somente 500 e alguma coisa mostraram alguma relevância de aplicação, ou seja, o próprio judiciário olha para a lei ainda com alguma reticência de como colocar aquilo em prática. Então, questões de abuso de direito, de mínima intervenção na atividade regulatória, elas aparecem muito pouco nas discussões. Eu acho que é o tipo de lei que eventualmente poderia ser utilizado de uma forma mais ativa. Acho que a lei ela tem ali alguns caminhos interessantes, mas a aplicação prática dela ainda está limitada. E assim como você comentou, a RDC 44, acho que tem outros exemplos de regulações que precisam de atualização, né? A gente está falando muito recentemente da discussão da lei, da resolução 96 de 2008, que trata de propaganda de medicamento, que é de 2008. Né? Então, em 2008, a gente tinha um cenário muito diferente da forma de promoção, da forma de divulgação, né? E como que os usuários lidavam nessa interação muito menos digital, uma coisa ainda muito formal, né, da relação do farmacêutico com o usuário. Então, acho que a gente tem outras normas que enfim, que precisam ser pensadas. Eu estava vendo até o painel ali do lado falando sobre vape, a própria regulação de DEFs, né, que são os dispositivos eletrônicos de fumar, sem entrar no mérito se é positivo ou não. Eu acho que aqui não é uma discussão que eu tenho capacidade para ter, porque é uma discussão médica, mas em termos de regulação, é claramente uma regulação que não funciona. Se você for ver, existe uma vedação expressa na norma, mas esse produto está sendo vendido em qualquer lugar, né? Acho que a gente não precisa ir muito longe para encontrar esse tipo de produto. Então, ter uma regulação que não é eficiente, a meu ver, assim, ela enfim, não é o melhor caminho. A regulação ela existe para justamente tratar de atividades que têm risco sanitário, mas no momento que ela se mostra ineficiente, é importante que o regulador olhe para aquilo com uma atenção maior. Agora voltando para Amanda, queria passar a palavra para você. A gente estava discutindo muito sobre essa questão da regulação e esse modelo novo, né, de RAS, que ainda é muito novo no Brasil. Acho que a gente tem talvez outros países isso aplicado de uma forma mais ativa. Para quem não estava aqui no começo, o RAS ele tem um conceito de terceirização, né, de prestação de serviços regulatórios
dentro de empresas que têm atividades reguladas, e aí não necessariamente só de saúde. Então, eu terceirizo as atividades regulatórias para esse terceiro e consigo focar na minha atividade core, né? Porque no fim do dia a gente sabe que quem trabalha com atividades reguladas tem um grande investimento de energia, de pessoal e, enfim, de custos. Então, queria te convidar a falar, contar um pouquinho do teu dia a dia, como que você lida, né, com essas situações de atividades reguladas e de prestação de serviços de RaaS, como que você está vendo um pouco essa questão das responsabilidades envolvidas, porque você tem um prestador de serviços que está assumindo uma atividade super relevante, né, da empresa, que é vital, eventualmente, para determinadas atividades. Como é que fica, se os tribunais já têm olhado para isso, enfim, como é que fica essa questão da responsabilização, tanto de quem toma o serviço, quanto de quem presta esse serviço? Obrigada, Gustavo. Consegue me ouvir? Está funcionando. Vai. Você vê? Então, como o Gustavo comentou, né, o RaaS ainda é um serviço muito novo aqui no Brasil, ele ainda já está sendo implementado, mas de uma forma ainda muito embrionária. E é um serviço muito relevante para empresas reguladas, né, principalmente em um setor em que você todo dia você tem novas regulamentações, você tem novas discussões, você tem novas interpretações. E a aplicação desse serviço, né, quando ele é contratado, ele busca justamente garantir que a empresa contratante vai estar cumprindo com todos os regulamentos que são a elas aplicáveis. Mas aí fica a questão, o que acontece quando tem uma falha na prestação desse serviço e a empresa contratante, por causa dessa falha, viola uma norma, viola uma regulamentação, deixa de cumprir um requisito legal? Como é que fica essa distribuição de responsabilidade? Então, a primeira coisa que eu tenho que falar para vocês é, pelo próprio normativo que a gente tem aqui no Brasil, a responsabilidade por cumprir as normas permanece sendo com a empresa contratante, com a empresa que é legalmente obrigada a respeitar aquele regulamento. Então, se ocorreu alguma violação, alguma norma deixou de ser respeitada, obviamente que a agência reguladora, os tribunais, o Ministério Público, vai poder responsabilizar objetivamente a empresa que deixou de cumprir essas normas. E a empresa, numa situação de uma disputa, ela não vai poder virar para o órgão regulador, para a agência, ou para o terceiro lesado e falar, olha, foi uma falha na prestação de um serviço que eu contratei, então a responsabilidade não é minha. Eu adianto, né, que esse argumento não vai colar, não tentem. Não é a minha recomendação. Então, como é que a gente regula, né, essa questão, essa relação comercial entre as partes? Como eu disse, perante terceiros, obviamente não tem como sair da responsabilidade com base numa falha de prestação de serviço, a empresa contratante vai ser responsabilizada. Mas existem mecanismos para a empresa que contrata esse tipo de serviço se resguardar de eventuais danos, ou até a própria empresa que presta esse serviço se resguardar de eventuais responsabilidades. Então, o que eu gostaria de conversar com vocês agora é como isso pode ser feito, né? São mais ou menos o que a gente tem visto na prática sendo colocado em contratos e negociações entre as partes. Então, o primeiro ponto que eu diria que é muito importante nesse tipo de prestação de serviço, nesse tipo de contrato, tanto para quem contrata quanto para quem presta o serviço, é estabelecer quais são os limites da minha prestação de serviço. Quais normas que eu vou estar examinando, quais normas eu vou estar interpretando, qual é o parâmetro que a empresa gostaria de servir, qual é o nível de serviço que ela vai exigir de mim. Porque diferentes empresas com diferentes negócios e diferentes estruturas, elas possuem exigências diferentes, né? A gente não pode comparar um mercado livre com uma empresa menor ou que está começando no mercado. Eles vão ter exigências diferentes, então você tem uma personalização desse serviço. E é muito importante que todas essas limitações estejam registradas no contrato, para as partes já começarem do início sabendo quais são as expectativas a serem cumpridas naquele contrato e não evitar posteriormente eventuais descumprimentos ou atritos decorrentes de uma falha de interpretação, que é uma coisa que pode ser evitada. E o segundo ponto que eu acho super relevante ser discutido e analisado é como é que vai ser feita a limitação de responsabilidade nesse tipo de contrato. Porque dependendo da violação que você está tendo, da norma que você está violando, a sanção pode ser baixa, né, em termos de valor e relevância reputacional, mas dependendo ela pode ser gigantesca. Você pode, né, acabar com a reputação de negócio, você pode ter multas milionárias. E como é que você faz? Você vai ter uma limitação de responsabilidade nesse contrato, a responsabilidade da prestação de serviço que cometeu algum erro, cometeu uma falha, vai ser com base num percentual do valor do contrato, num percentual da multa, ele vai ter alguma exceção para a sua responsabilidade.
Esse é outro ponto que, desde o início, é importante as partes terem ciências dessa limitação e de como vai ser feito isso. É claro que, assim, sempre é possível ser previsto no contrato que eventuais falhas, né, falhas graves ou dolo na prestação de serviço vai afastar essa limitação de responsabilidade negociada pelas partes. Porque também, né, você simplesmente falar, não, eu tinha uma limitação de responsabilidade, não importa se meu erro foi crasso ou eu simplesmente ignorei uma nova norma super relevante para o seu setor, essa desculpa não vai colar. Então, né, sempre importante parametrizar. Até pelo que a Adriana comentou, né, é um setor que vem você tem muitas questões são sensíveis, é questão reputacional, é o tempo inteiro, é mídia. Então, é uma ótima forma de você também definir responsabilidade, ter uma previsibilidade nesse tipo de contrato. E outro ponto que a gente também tem visto e negociado bastante é a questão de previsão de multas contratuais em razão de falhas menores, que não chegaram a representar, né, uma violação a alguma norma, violação a alguma regulamentação, mas de qualquer forma sinalizam erros e procedimentos internos que podem ser afetados e vai causar problemas depois para a empresa. Então, no seu contrato, você vai ter algum tipo de responsabilização por erros baixos ou só erros mais relevantes que serão penalizados? Você vai aplicar multa? Depois de quantos erros você vai poder rescindir um contrato? Né? E tudo isso tem que ser muito negociado pelas partes e, claro, como uma associada de litígio no Pinheiro Neto, eu sempre recomendo uma boa cláusula de resolução de conflitos. Né? Porque todo mundo, quando está negociando, a gente brinca que é um casamento. Quando vai a hora do divórcio, ninguém pensa muito nisso. Quando vai ver, está tudo problemático. E como o Gustavo mesmo comentou, né, como esse é um serviço novo, a gente ainda não tem decisões judiciais amplas e detalhadas analisando essa questão da responsabilidade ou a distribuição de ônus, pagamento de multa, se essa questão vai ser considerada como amenizador ou não. Como é que vai ser entendido, até pelo que foi falado, né, da questão da aplicação da liberdade econômica, ela também aplica na interpretação de contratos, ela também aplica na negociação de contratos, ela também aplica na previsão de limitação de responsabilidade. Pela lei no Brasil, a gente não pode eximir uma parte 100% de responsabilidade, mas a gente pode limitá-la. Então, essa discussão também vai ser trazida, né? Como é que esses contratos vão ser interpretados, como é que isso vai ser feito. Então, esses são os pontos que eu queria trazer para a discussão e para a reflexão, porque eu acho que são muito relevantes e que devem ser pensados quando a gente fala em Regulation as a Service. Legal. E aí acho super importante o ponto que você toca da questão da responsabilidade. Quando a gente fala de, por exemplo, muito no meu dia a dia, eu interajo muito com as empresas que são reguladas por agências de saúde. Né? Então, a gente está falando de Anvisa, ANS. Do âmbito administrativo, a responsabilidade do ente que é regulado, então vamos dizer numa empresa farmacêutica que tem registros sanitários de produtos, se tiver alguma falha regulatória, essa responsabilidade do âmbito administrativo atinge ela diretamente, ainda que a falha tenha vindo do prestador de serviço. Claro, ela tem depois direito de resguardo, de regresso contra aquele prestador de serviço, mas perante a agência, quem vai responder, de fato, é aquele ente regulado, é ela que tem as licenças, ela que tem os registros. Então, é uma responsabilidade muito grande quando você terceiriza esse tipo de produto, e eu vejo um pouco até do nosso dia a dia como prestador de serviço jurídico, né? Sempre que a gente vai fazer um contrato com o cliente, a gente vai delimitar o escopo de atuação, porque no fim do dia não existe também uma análise 100% completa desde que eu não delimite o que eu estou olhando. Então, meu cliente vai me pedir um risk assessment e eu vou falar, vou olhar sobre a perspectiva de A, B e C. Você quer que eu olhe em outras frentes? Eu também. Então, acho que nessa linha do prestador de serviço é entender, eu estou cuidando de que tipo de regulação, de que tipo de parâmetros regulatórios para garantir que, enfim, a exposição seja mais limitada. Até por uma questão de alinhamento de expectativa, né? Quando você está contratando serviço, você quer entender qual serviço será prestado no detalhe. Porque imagina se você tem uma empresa, numa situação que você tem que responder para vários órgãos regulados e, por acaso, por uma falha no seu contrato, o seu prestador de serviço vai olhar apenas uma delas, sendo que tem uma super relevante que foi deixada de lado e, às vezes, as pessoas não percebem. Né? E você acaba né, tendo uma falha, justamente por questões de eu achei aquele meme do Homem-Aranha, todo mundo um apontando para o outro, mas eu achei que você estava olhando, não, mas eu achei que você estava olhando, mas não, é um terceiro que estava olhando. Então é justamente essa questão, né, de limitar qual vai ser o escopo, o que é esperado, quais são os níveis de serviço acordado, qual é a resposta esperada para a implantação desses novos procedimentos regulatórios, né? A regulamentação foi publicada num dia, você espera que isso seja adaptado em uma semana, em um mês, em um ano? Qual é o prazo que você espera para você já ter isso rodando na sua empresa? Então, todos esses pontos precisam ser muito bem discutidos para ambas as partes terem ciência da limitação da atuação da outra.
E a gente ainda tem assim, 1 minuto, basicamente, para encerrar. Não sei se tem alguma pergunta da audiência. Adriano, não sei se você quer fazer mais algum comentário. Acho que voltar a falar um pouco da digitalização e da democratização do acesso, digitalizar o fornecimento de medicamentos é também dar a oportunidade para o pequeno empreendedor, né? Então, acho que na minha fala faltou deixar isso bem claro, né? Então, a gente tem empreendedores que não conseguem acessar o mundo digital senão por meio de marketplaces. Então, realmente, isso, além de aumentar a acessibilidade, isso conversa também com a livre iniciativa e a livre concorrência e dar oportunidades para o pequeno empreendedor. Então, eu terminaria a minha contribuição aqui dizendo, né, que a tecnologia e a digitalização é uma realidade e a gente, de fato, precisa ter a regulamentação modernizada para poder não só abrir esse mercado para o pequeno empreendedor, mas também dar maior acesso a toda a população brasileira como consequência. E eu só tenho um comentário do comentário da Adriana, que também muitas vezes o próprio pequeno empreendedor ele não tem capacidade de acompanhar todas as alterações regulatórias ou cumpri-las por si mesmo. Então, você exigir o cumprimento de todas essas normas de um pequeno empreendedor que está começando, que às vezes não tem conhecimento legal de tudo o que ele precisa fazer, é impeditivo da entrada dele no mercado, né? Então, você tem esse tipo de parceria em marketplace, que você vai ter uma empresa maior, com toda a estrutura, todo o conhecimento regulatório, permitindo que você exerça, né, justamente o seu empreendimento, ele é essencial. Obrigado, gente. Bom, queria agradecer a presença de todos, a audiência. A gente deseja aqui um ótimo evento para todos. Está começando hoje. A gente vê que é um evento bastante cheio, bastante, enfim, tema interessante sendo discutido. Então, agradecemos aqui, em nome dos três, a presença e muito obrigado.